Shalom, Haverim Leculan, paz, amigos para todos. Estamos de volta aqui com mais um vídeo no Curiosidades do Hebraico, agora tratando da segunda parte, na visão hebraica. Lembrando que temos outro vídeo desse mesmo texto de João 14:6, na visão grega, trazendo a análise do texto na visão grega, na escrita grega. Agora nós iremos entrar na visão hebraica, lembrando que o texto, ainda que foi escrito em grego, a cultura, o costume e o endereçado às pessoas judaicas a princípio. Então, nós iremos meditar agora o que Jesus estava dizendo no hebraico. Yohanan, Parashá, Aba, Ezre, Pasuk, Shesh. João, capítulo 14, verso 6. Vaiomer elav Yeshua Anohi Vehadereh Vehaemet Vehahaim Lo Yavo Ish El Haav Biti Al Yadi. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O primeiro vídeo eu li em grego, do 1 ao 6. Porém, nesse segundo aqui, eu não vou ler em hebraico para não ficar muito extenso o vídeo, pois temos muitas coisas a comentar. Yeshua, ou portuguesado Jesus, começa esse diálogo no final do capítulo 13 e continua o assunto no capítulo 14 de Yohanan, João. E é interessante que ele está falando sobre os céus, sobre o mundo vindouro, o Yom Rabban. E interessante que ele está dizendo assim, começa dizendo: não se turbe o vosso coração, quer dizer em Deus, quer dizer também em mim. O 2, ele fala da morada, que há muitas moradas na casa do Pai, e ele está indo preparar lugar. E ele diz que ele vai voltar. O 4, ele diz assim: vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Interessante é que essa expressão, ele usa a mesma expressão no 4, no 5 e no 6. A mesma expressão, caminho. E o que seria caminho? Aí diz assim o início do 14:6. Vaiomer elav Yeshua Anohi Vehadereh. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Derer, né? O que quer dizer Derer? Derer quer dizer caminho. Caminho conhecido, lugar marcado, que se passa continuamente ou que sempre se passa. Falando de algo que você traz segurança. Quem já morou em sítio sabe que os animais passam sempre pelo mesmo lugar e cria ali uma pequena estrada, um caminho seguro. E quando passa por aquele caminho, você sabe que ali você não vai encontrar animais que possam vir minar a sua saúde ou a sua vida. Então é um lugar conhecido. Jesus está dizendo disso. Você sabe, você já conhece o caminho, já sabe o lugar marcado, você já sabe o caminho. Aí Tomás, que é Tomé ou gêmeo, ele vai dizer assim, ele vai questionar, falando: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como conhecemos o caminho? Mas Jesus está falando de algo que eles conhecem. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando exatamente do Mishkan. Mishkan, aportuguesado, é tabernáculo, mas Mishkan quer dizer morada. Foi que Deus determinou no Antigo Testamento para Moshe, ou Moisés, falando sobre a construção da morada de Deus, né? E exatamente Jesus era o tabernáculo nesse período do Antigo Testamento. Os irmãos sabem que Deus, depois da instituição do Mishkan, ou tabernáculo, ia sempre na frente o tabernáculo, o Mishkan, mas quando fazia-se a parada
O tabernáculo sempre ficava no centro das tendas de Israel. Eram 12 tribos, em cada direção, norte, sul, leste, oeste, ficavam 3 tribos acampadas em volta do Mishkan, falando que o Mishkan era o centro de tudo, dando já uma origem de Jesus sendo o centro. Você vê os utensílios do tabernáculo, do Mishkan, vou falar só de um, porque senão fica muito extenso. As paredes do Mishkan eram feitas de uma madeira muito conhecida como acácia, uma madeira dura de se trabalhar, né? Falando do homem que é duro, do homem que tem o coração duro, a madeira falando da carne do homem, porém, ainda que a parede fosse do Mishkan de acácia, madeira, ela era coberta, revestida com ouro, vindo assim agora a graça, a morte, a cobertura do pecado através de Jesus. Outro ponto interessante é o nome que Jesus vai dar, né? Algumas pessoas leem e não entendem por que Jesus vai falar que ele é o Derer, depois ele vai falar que ele é o Emet, depois ele vai falar que ele é o Raim, caminho, verdade e vida. Eram os 3 nomes das 3 portas de acesso que davam a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança. Então, a primeira porta chamava-se caminho, a segunda verdade e a terceira vida. Então Jesus está falando de algo que eles já sabiam, de que desde pequeno eles aprendiam sobre o Mishkan. Né? Toda criança judaica, a partir dos 5 anos de idade, já começa a aprender sobre as histórias, tradições de Israel. Depois ele diz, Verra Emet, e a verdade. É interessante aqui essa observação da palavra Emet, verdade. No primeiro vídeo você vai observar que a verdade grega é totalmente diferente dessa verdade que nós vamos aprender aqui, que é exatamente o sentido do texto. Jesus está dizendo para judeus, não para gregos. Deus está dizendo assim para os discípulos, os palmidins, discípulos de Jesus. Verdade, emet, sinceridade. A verdade quer dizer sinceridade, mas uma sinceridade não é somente de caráter, mas conduta de vida, né? A Emet está muito ligada a Neemã. Neemã quer dizer fiel. E que também vem de Emuná. Emuná é fé. Não tem como o judeu ter Emet se não ter Neemã, se não ter Emuná. Se não ter verdade, não ter fidelidade, não ter fé. Por quê? O judeu ele não crê como teoria, mas ele crê como regra de vida. A gente vai ver como Abraão, quando sai do meio da sua terra e segue, então ele leva a vida inteira de verdade, de fidelidade e de crença em Deus. As 3 palavras estão impregnadas uma dentro da outra. Emet é essa visão de Emet, é isso que Jesus está dizendo. Isso era o Mishkan. Quando eles passavam por essa porta chamada Emet, verdade, que na verdade só o sacerdote, os levitas podiam ter acesso à segunda porta, eles sabiam dessa verdade, dessa prática diária. E o terceiro, Verraim. Raim quer dizer vida ou estar vivo. É interessante essa palavra aqui, porque você vai ver lá em Bereshit, né? O Gênesis, na criação do mundo, no capítulo 1, que quando Deus começa a criar, em uma certa altura do texto, Deus vai falar assim, Elohim vai falar assim, né, no processo da criação. Rua, ele vai falar sobre Rua. Rua quer dizer espírito, mas o espírito do fôlego, do sopro, né? Você vai ver que ali o espírito, o Rua de Deus já estava sobre a face das águas, e depois na criação de Adão e Havá, Adão e Eva, que quando Deus sopra o Rua de dentro da boca de Adão, né? E ele vem da vida, ele vai Rua Raim, espírito de vida. Então essa vida que traz vida exatamente era a terceira porta, que dava acesso à Arca da Aliança, a vida
que gerava-se através da Arca da Aliança. Tinha tanto o poder de gerar vida, como também de trazer morte. Está muito ligada essa palavra aqui na oração de Abacuque, né? Capítulo 3:2, muito conhecido em campanhas de avivamento. E a palavra, a expressão que Abacuque vai usar lá na sua oração é Raiehu. Raiehu quer dizer manter-se com vida. É uma flexão da palavra Raim. Raievu, manter-se com vida. Ressuscitar, reanimar, renovar. A mesma ideia de Ezequiel, quando ressuscita os ossos. Então, olha a intensidade da palavra Raim. Para nós fecharmos neste momento, quero fazer só uma outra observação de uma palavra muito interessante na conversa de Tomás com Yeshua. Você vai observar que Yeshua vai fazer uma afirmativa, dizendo no 14:4, né? Dizendo assim: mas mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Essa palavra aqui, conhecer, é interessante. Daat quer dizer conhecer, conhecimento, inteligência. Está ligado a uma outra palavra, a um outro verbo, iadá, saber com experiência. Então, quando Jesus fala daat déria, quer dizer assim, você já tem a experiência, você já tem o conhecimento com vivência, né? Então, essa é a visão, essa é a intenção do texto de Yohanan, de João 14:6. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Continue aí assistindo nossos vídeos. Cada dia vamos trazer coisas mais interessantes. Shalom, Relitraot. Paz e até mais.